Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, nesta manhã de terça-feira, eu nem ia fazer o devocional, a gente está aí num luto, o nosso cachorro acabou morrendo e a dor, né, a saudade é muito grande, só fica a saudade e a dor, né? 18 anos juntos e foi uma tristeza muito grande, né? A gente está ainda no nosso luto. Mas eu lendo a Bíblia, está escrito assim: se mostra fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Então é agora que nós temos que mostrar a nossa força, levantar a cabeça, pedir forças a Deus para que Ele venha renovar a nossa fé, aumentar a nossa fé, para que Ele venha nos conduzir em dias difíceis. Então, não foi em vão, em Provérbios, que ele fala: se mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Então agora nós temos que estar com toda a força. E pode ter certeza que nessa terça-feira nós vamos estar com toda a força para abençoar a tua vida e determinar a sua vitória, tá bom? Nós paramos aqui em Mateus, no capítulo 13, que fala acerca da parábola do semeador. Essa parábola do semeador, ela é conhecida como também a parábola do reino. Por quê? Do verso 1 ao verso 9, nós encontramos aqui a parábola do semeador e Jesus ele vai ensinando aqui a multidão. E esta é uma parábola muito famosa, muito conhecida, sobre esse semeador que lança a semente sobre muitos tipos de solo. Então, ele fala que lança sobre o caminho, ele fala que uma ele lançou, parou no caminho, a outra em um solo pedregoso, outro em espinhos e, por fim, no bom solo. Então, tem muitos solos e cada tipo de solo aqui representa a resposta das pessoas, a mensagem ao reino de Deus. Por isso que o meu, o seu, o nosso coração tem que estar aberto para as coisas de Deus. Do verso 18 ao verso 23, ele explica aqui que a semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. E os solos diferentes são os tipos de coração. Deixa eu arrumar aqui. São os tipos de coração. Aqueles que não entendem, aqueles que recebem de uma forma superficialmente. Então, aqueles que são sufocados pelas preocupações, sufocados pelo mundo. Então, ele vai explicando aqui. E também tem aqueles que produzem frutos, porque a palavra, quando ela alcança um coração sedento, um coração humilde, ela cresce e ela dá muitos frutos. Então Jesus está aqui usando uma linguagem na época que todas as pessoas vão entender, porque o povo vivia da plantação, da agricultura. Então ele está usando esta linguagem, uma linguagem que aquelas pessoas, aquela nação iria entender. Então a sobrevivência deles era por meio da agricultura. E hoje nós sabemos, né, com a tecnologia que nós temos hoje, que o solo também ele pode ser preparado para receber a semente. E quando o solo é preparado, ele recebe a semente, ela frutifica, que é o nosso coração, né? E isso é muito forte. Nós estamos aí na expectativa da Santa Ceia do dia 9, de Natanael 3, das pessoas que nós estamos convidando. Estamos na expectativa da nossa festa da roça. Você vê tantas coisas boas, nós temos expectativas, né? Então nós temos que receber a palavra, não com um coração duro, mas com um coração quebrantado, para que venhamos ter frutos e resultados. Nós temos que preparar o nosso coração todos os dias, como está escrito aqui na palavra do nosso Deus. E aqui no verso 31 ao verso 33,
Mas antes fala aqui do joio, do trigo. Fala que o joio é uma erva daninha, que o joio e o trigo eles crescem juntos. Isso daqui é muito interessante, porque é o próprio Deus. Você sabe que o joio tem a aparência do trigo. São iguais. Mas diz a Bíblia que é o próprio Deus que vai remover o joio. O verso 31 ao verso 33 fala da parábola do grão de mostarda. Pode ser pequeno. Tem coisas que são pequenas. Mas a Bíblia fala ainda que a sua fé fosse de um tamanho de um grão de mostarda. Ela iria crescer, ia se tornar a maior de todas as hortaliças. E fala também do fermento. Temos que tomar muito cuidado com o fermento, né? Então, o grão de mostarda é pequeno, mas pode crescer muito. Muito, muito, muito. Então, aqui fala desse campo que é o reino de Deus, que é o próprio Deus que vai fazer a separação. Aqui também fala do tesouro, olha só, a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Aquele homem que naquele campo ele acha um tesouro e abre mão de tudo para comprar aquele terreno, aonde está aquele tesouro. Olha, igreja, vale a pena você abrir mão do mundo, vale a pena você abrir mão dos seus desejos, da carne para servir a Deus. Vale a pena, pode ter certeza disso. E foi isso que ele fez. Aqui fala da parábola também da rede, que quando nós lançamos a rede, vem peixes grandes, pequenos, peixes bons, peixes ruins, mas também quem faz a separação não é eu, não é você, é o próprio Deus. Assim como na parábola do joio e do trigo. Aqui ele fala que, então perguntou Jesus, vocês entendem todas as coisas? Sim, responderam eles. Eles lhes disse, por isso, todo mestre da lei instruído, quando o reino dos céus é como um dono de uma casa que tira o seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. É muito forte, é muito forte. E está aqui a parábola do profeta sem honra. Jesus estava aqui ensinando, aqui no verso 53, que existe o profeta sem honra. O profeta nunca é aceito em sua própria casa. Ali, Jesus de Nazaré, as pessoas conheciam o pai de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. E olhava Jesus como homem. Então diz assim, olha só, chegando na cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram, de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe é Maria? E não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus disse, só em sua própria casa, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, um profeta nunca tem honra em sua própria casa. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Eles falavam, é o filho de José. Eu conheço a mãe dele, Maria, as irmãs, os irmãos. E esse cara, não. E Jesus falou, o profeta não tem honra em sua própria casa. Então nós aprendemos aqui, o profeta não tem honra em sua própria casa. A parábola da rede, que ele que vai fazer a separação. A parábola do tesouro escondido, que vale a pena você renunciar. A explicação do joio e do trigo, que é o próprio Deus que faz a separação. A parábola do grão de mostarda, do fermento, aquilo que é pequeno pode ser grande. E você não precisa ter uma fé grande, você precisa ter uma fé pura, porque ainda que ela for pequena, ela vai trazer muitos frutos para a sua vida. E nós aprendemos aqui a parábola do semeador, a parábola do reino de Deus, tá certo?
E é bom eu explicar e é bom você ler. Então, eu quero que você venha ler o 14 e o 15 nessa terça e quarta eu te explico em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo por todos vocês nesta terça-feira às 19h30. E assim como Deus tirou Jeremias do fundo do poço, Ele também vai tirar você dessa situação. Deus abençoe a todos e até mais.